Estamos começando mais uma edição do podcast Edson Costa Repórter. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Busque Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo independente, de qualidade e sem medo. Hoje o assunto é sobre o comércio do Rio Grande. Muitas correntes tratam deste assunto, especialmente numa época onde a crise econômica parece se agravar no país. As atividades do comércio ganham um forte olhar da sociedade como um todo. E aqui no Rio Grande, nós precisamos manter em evidência o assunto do comércio. E hoje estamos recebendo aqui Paulo Arruda, que preside o Sindicato Laboral, o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio Grande. E vamos tratar aqui a respeito de pautas importantes que dizem respeito não só à categoria comerciária, mas à população que acorre sempre ao comércio. Presidente, obrigado pela presença aqui. Pautas importantes hoje, da ordem do dia. Tudo bem? Tudo bem, Edson. É um prazer enorme retornar, a esse programa e realmente estamos aqui para esclarecer e poder contribuir. Bom, então nós já vamos começar com pautas um pouco mais áridas, mais explosivas, porque são temas que dividem muito as opiniões. A questão dos recentes feriados que nós tivemos, presidente Paulo Arruda, o feriado de Corpus Christi e poucos dias depois o feriado consagrado ao padroeiro São Pedro. E ali as lojas que funcionam nos dois shoppings da cidade não puderam funcionar. Eu quero retomar esse assunto, saber como está e como vai ficar. Bom, Edson, é importante a gente iniciar o assunto e do começo, porque, na realidade, nós estamos negociando já o acordo coletivo, que seria o dissídio que as pessoas chamam, a convenção coletiva, desde o ano passado. Então, estamos trabalhando já há mais de 1 ano e 5 meses, negociando os acordos coletivos. Infelizmente, não conseguimos fechar o acordo coletivo das empresas de lojas, inclusive que é o pessoal que tange também os dois shoppings, lojistas. Mas fechamos o acordo dos supermercados, que é o gênero alimentício. É o Sindigênero. Sindigênero, já fechamos o acordo, que é a convenção coletiva. E, portanto, não conseguimos fechar os lojistas. E, nesse tempo que nós estávamos negociando, as empresas estavam trabalhando os feriados em nome daquele entendimento, em nome de fechar o acordo lá amanhã e depois da manhã e assim por diante. E não foi feito esse compromisso, não foi atingido. Por que não foi atingido? Porque não houve acordo. Então, a Lei 11.613, ela diz que para trabalhar os feriados, as empresas para trabalhar o feriado no ramo do comércio, gênero e lojista, precisa fazer convenção com o sindicato. E as empresas não fizeram. E, inclusive, está 1 ano e 5 meses sem fazer o acordo. E nós, como não teve, as negociações não andaram nesse período todo, nós buscamos o judiciário para fazer prevalecer a lei. Que essas empresas não deveriam de estar abrindo aos feriados, mesmo estando negociando, mas a lei não permite delas abrirem sem o acordo assinado. E elas estavam abrindo. Aí nós recorremos ao judiciário para fazer com que cumprisse a lei. Infelizmente, a gente tem que recorrer ao judiciário para fazer cumprir a lei, imagina só. Mas por que, presidente? Não foram esgotados todos os canais do entendimento? Como é que é? Foram esgotados os entendimentos e nós entendíamos que as nossas reivindicações elas são tão pequenas. O que nós buscamos é só reposição salarial, reposição de condição de trabalho, é coisas pequenas e as empresas não têm atendido isso para os trabalhadores. E aí nós buscamos no judiciário que, enquanto não se negocia, elas não abram. E o judiciário respaldou isso. Então, todos os feriados daqui para frente, enquanto não tiver o acordo assinado, nós vamos buscar a Justiça do Trabalho para que cumpra-se a legislação. E essas empresas não vão poder funcionar nesses dias de feriados sem fazer acordo com o sindicato. Mas na mesa de negociação, a classe patronal alega o que para não
assinar esse acordo? Só para ter uma ideia, nossas reivindicações são tão simples que nós queremos reposição salarial, inflação e mais 1% de ganho real. Que é o que diz a lei? Isso. Não? A lei não diz isso, isso é a negociação, né? Mas todos os anos, todas as categorias negociam, inclusive o governo federal negocia com os funcionários públicos. Isso é uma praxe, É não? uma praxe de repor a inflação dos salários dos trabalhadores, e nós queremos 1% de ganho real, porque, na realidade, as empresas do comércio que mais cresceram nos últimos anos. E mesmo com a pandemia, mesmo com as enchentes, o Rio Grande do Sul tem um marco histórico nisso. Acima do patamar nacional, acima inclusive. do patamar nacional. Então, nós queremos buscar também um acompanhamento de reposição salarial para os trabalhadores. E nós buscamos isto e mais um vale alimentação de R$20 por dia. É isso que nós buscamos de pauta. E também trabalhar o feriado ganha em dobro. Porque as empresas vinham trabalhando ao feriado... E já tem previsão legal. Que tem previsão legal, e as empresas não estavam pagando, não digo todas, mas a maioria das empresas não estavam pagando em dobro para os trabalhadores. Inclusive, a lei federal diz isso, que tem que pagar em dobro para os trabalhadores. E o domingo, nós queremos receber a mesma coisa que o supermercado paga, R$103, Pelotas, cidade vizinha, paga também, R$103 por trabalhador, por domingo trabalhado e mais a folga. Essa é a nossa pauta de reivindicações. Até mesmo porque o nosso vale alimentação hoje é R$12, nós não conseguimos almoçar hoje com R$12 lá no shopping. Os shoppings estão distantes praticamente dos centros, não tem restaurante na volta. Nós não podemos levar marmita, porque lá não tem cozinhas, as empresas não têm cozinha. Então, o que nós queremos? Nós queremos que as empresas paguem um vale alimentação de R$20, que é o mínimo que nós podemos almoçar lá em todos os shoppings que os trabalhadores E almoça fazem. com R$20? É meio escasso, mas dá para almoçar. Mas dá para almoçar. Então, o que nós precisamos? Inclusive, essas empresas, a maioria, deduzem o imposto de renda. Os vale alimentações são deduzidos em imposto de renda. Então, as empresas têm, na mesa de negociação, tem se justificado isso, e as empresas e o representante do segmento patronal tem dito que as empresas estão ruins, as empresas estão mal, e que o comércio vai mal, e aquela coisa toda, e aquela choradeira. Mas nós não podemos deixar de reivindicar isso, porque isso é o mínimo que nós, trabalhadores, precisamos de receber, trabalhadores no comércio, né? Bom, e aí, em pouco mais de 10 dias, essa situação acabou sendo reeditada. Primeiro no feriado de Corpus Christi, em seguida no feriado de São Pedro, o Padroeiro. Nesse lapso de tempo aí, de 10 dias mais ou menos, a situação permaneceu inalterada? Não houve avanço na negociação? Não houve avanço da negociação. Fomos procurados pelo segmento patronal para conversar. Conversamos um dia lá, uma reunião, e não houve avanço. E aí nós buscamos no judiciário de novo para que o dia 29 as empresas não trabalhassem. E vamos buscar agora o dia 7, vamos buscar o dia 21, todos os feriados. Então o sindicato está anunciando que vai tomar o mesmo caminho, enquanto vai fazer cumprir a lei. Porque o que nós estamos fazendo não é nada absurdo. Nós estamos fazendo o papel dos representantes dos trabalhadores, que é o sindicato, de fazer cumprir a lei. As empresas não podem abrir sem fazer acordo. E, portanto, elas vinham descumprindo a lei. E agora, como não tem o acordo afirmado, as empresas não querem fazer acordo, as empresas estão dificultando para fazer esse acordo com uma pauta tão mínima, então nós vamos fazer com que as empresas cumpram a lei e não trabalhem e fiquem fechados nos dias de feriado. O Sindilojas diz que o sindicato não está sendo flexível. Isso até onde tem fundamento, presidente? Não tem fundamento isso, porque nós estamos há um ano, seria 1 ano e 5 meses sem reajuste salarial. Nós estamos há 1 ano e 5 meses sem receber os domingos trabalhados que a gente fez durante esse período. Nós estamos há 1 ano e 5 meses recebendo R$12 de vale alimentação. Então, assim, quem é inflexível somos nós.
Eu acho que o segmento patronal está sendo... Eles não estão conseguindo olhar o lado dos trabalhadores. As empresas, elas cresceram nesse período de ano e pouco, não passaram o ganho real para nós, não passaram a inflação para nós, para os trabalhadores, e aí nós somos acusados ainda de ser inflexível. Eu acho que é um exagero do segmento patronal dessa acusação. Então, por isso que nós tomamos essa posição, e nós não podemos trabalhar mais sem reposição salarial, sem ganhar o domingo e sem também ganhar o vale alimentação. Bom, aí eu preciso confrontar duas situações. A primeira, do Sindigêneros, que fez um acordo, em seguida eu quero falar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, e os lojistas que não aceitaram. Por que um lado aceita e o outro não, se ambos são importantes braços da atividade do comércio? Olha, eu não sei, né? São presidentes diferentes, né? O presidente do Gênero é um e o presidente dos lojistas é o outro, né? Mas nós fechamos o dia 17 com os supermercados, com os representantes dos supermercados do Gênero Alimentício, e fechamos, só para ter uma ideia, a pauta praticamente a mesma, 1% de ganho real, inflação, mais os R$ 103 por domingo trabalhado, mais o feriado em dobro. E supermercados nós não ganhamos o vale alimentação, porque tem muitos supermercados que dão já o vale alimentação e outros têm refeitório. Então, assim, é uma pauta também do sindicato, né? Mas nós fechamos esse acordo nesse momento dessa fórmula, e até porque a maioria das empresas que que não dão vale alimentação, eles têm refeitório. Então, assim, nós conseguimos fechar com o supermercado, com os representantes do supermercado, não conseguimos fechar com os lojistas. E, infelizmente, a gente esperava de fechar no conjunto, porque mas tradicionalmente... o diálogo é o mesmo? Tradicionalmente, sempre discutimos junto e sempre fechamos junto. Pois é, aí eu repito a pergunta. O diálogo caminha na mesma direção. As posições é que não se alinham. Inclusive, as negociações foram feitas juntos durante todo esse período. Agora, nas duas últimas reuniões, que foi separada, mas elas sempre foram junto. Inclusive, o Sindigênero tomou um caminho de fechar a convenção, e o Sindiloja tomou outro caminho de não fechar a convenção, e se dá nesse processo que se passou aí de as lojas não trabalharem nos feriados. Bom, aí eu vou ingressar então no dissídio que foi fechado. O dissídio que hesitou na categoria dos gêneros alimentícios, esse é o ideal para a categoria ou não? Ou ainda há alguma coisa para avançar? Eu digo assim, nós hoje, trabalhadores do comércio, recebemos ainda um salário inferior ao que nós precisávamos receber. Mas a conjuntura não é o ideal. Mas a conjuntura do Estado, a conjuntura do país, da nossa categoria, nós ficamos num bom patamar no pessoal dos gêneros, nos supermercados. Então, nós fechamos ali mais ou menos junto, equivalente ao que o Estado do Rio Grande do Sul, né, tem de salário. Mas, assim, nós entendemos que os trabalhadores têm que ser melhor remunerados, porque com 1.910, que é um piso da categoria hoje, no supermercado, nós entendemos que não é o suficiente para uma família viver. Nós achamos e defendemos que um salário que seria justo para os trabalhadores seria em torno de R$ 3.000. Bom, isso comparando com outras regiões do estado, onde é que nós nos situamos exatamente? A quantas nós andamos aí nesse ranking do piso salarial da categoria do comércio? Nós hoje andamos aí com 5 melhores cidades do estado do Rio Grande do Sul. No top 5, então? No top 5 das melhores cidades do Rio Grande do Sul, os melhores salários do Rio Grande do Sul. Então, ficamos lá, entreverado, como a gente chama, né? Nessas cidades que têm os melhores salários do estado. Tipo o quê? Porto Alegre? Porto Alegre, Caxias, né? Santa Maria, cidades grandes, né? Que tem um bom potencial de comércio. Tem um bom potencial de comércio. E aí o sindicato não teme, presidente, ser acusado, poxa vida, estão no top 5, estão querendo mais? Não, estão querendo o quê? Aquilo que o sindicato considera justo, é isso ou não? Sim, é isso. Nós, é diferente o que nós achamos justo e achamos viável. O que nós fechamos foi o viável, não é o justo.
É diferente, né? Nós entendemos que o salário dos comerciários hoje deveria ser em torno de R$ 3.000, né? Mas a gente sabe que no momento e a conjuntura não permite isso. Então nós fechamos hoje o viável, que é 1.910 para os supermercados, para os gêneros alimentícios, e eu também que nós estávamos propondo para os lojistas também, não é muito diferente disso. Como é que o sindicato recebe aquelas observações, aquelas críticas, especialmente através das redes sociais, no que diz respeito às pessoas que querem passear, que querem ir nas lojas, nos feriados, nos shoppings, e as lojas não funcionam por conta dessa situação? Como é que o sindicato recebe isso, sabendo que o sindicato tem um grande compromisso com uma categoria que atende exatamente esse público? Nós recebemos isso com uma certa tranquilidade porque nós não somos os culpados. Eu não tenho certeza que os culpados são os empreendedores. Porque o que nós estamos buscando é só uma reposição salarial e condição para trabalhar. E queremos receber pela tarefa que nós desenvolvemos dentro das empresas do shopping. Então, ninguém trabalha de graça, ninguém vai lá para receber o público e não receber os seus devidos salários no final do mês e suas horas extras e seu bônus e assim por diante. Então, o que nós encaramos isso? Nós estamos fazendo a nossa obrigação, o nosso papel de casa, que é o quê? Fazer a defesa dos trabalhadores e fazer com que os trabalhadores recebam aquilo que é de direito deles. Nós estamos buscando isso na negociação. E, portanto, essa ferramenta das empresas não funcionarem no feriado sem fazer os pagamentos e sem fazer o acordo com o sindicato, significa que a empresa é culpada, não é os trabalhadores que são intransigentes. Nós queremos trabalhar. Nós estamos dispostos a trabalhar tanto domingo como feriado, mas queremos receber. Quem é que se dispõe a sair da sua casa no domingo ou sair na sua casa do feriado para trabalhar para uma empresa de graça? Ninguém se dispõe a fazer isso. Então, assim, nós queremos sair da nossa casa, deixar as nossas famílias no domingo, nosso convívio familiar, para trabalhar, mas queremos receber por esse dia trabalhado. E por isso que nós buscamos R$ 103, que a cidade vizinha Pelotas paga, os supermercados pagam, por que as lojas não podem pagar? Então é uma coisa simples, um vale alimentação, nós queremos de R$ 20, nós queremos só almoçar, nós não queremos fazer fortuna, não queremos juntar dinheiro, não queremos comprar nada com vale alimentação, a não ser almoçar. Na verdade é um prato de comida. É um prato de comida, nós queremos isso. Então esse é o mínimo que nós deveríamos de receber e que temos que receber, né? Nós não somos culpados das pessoas não passearem no shopping porque está fechado no domingo. Quem é culpado é o empreendedor, que não botou o custo dos trabalhadores na conta dele. Porque eles alegam que nós somos custo. O sindicato já disse isso na mesa de negociação? Nós não somos custo e nós já estamos dizendo para eles, inclusive na áreas do shopping, né? Porque o aluguel é caro, porque as condições do shopping tem muito custo e assim por diante. Sim, mas nós não estamos nesse custo aí, nós não colocaram a nossa conta lá que nós tem que pagar os trabalhadores, tem que dar comida para os trabalhadores, tem que dar o vale-transporte para os trabalhadores, tem que fazer as obrigações que a legislação regra. Então é isso, né? Então nós não somos o culpado, nós queremos trabalhar e nós estamos só buscando aquilo que é direito dos trabalhadores, nada mais do que isso. Presidente Arruda, o sindicato então anuncia aqui que nos feriados sequentes a situação vai se reeditar se não houver um entendimento na mesa de negociação. A situação vai ser a mesma. O sindicato vai recorrer à Justiça do Trabalho e, como já há um procedimento padrão de acatar a legislação em vigor, a situação vai se reeditar. É isso? Infelizmente, nós vamos buscar a Justiça do Trabalho para fazer cumprir a lei. Que a lei, os empreendedores deveriam de respeitar e não trabalhar nesse dia, sabendo que não tem convenção coletiva, não precisa a força da justiça fazer cumprir a lei. Mas, infelizmente, nós vamos fazer com que a lei seja cumprida e vamos recorrer à Justiça do Trabalho. Se não houver nenhuma negociação e nenhum acordo nesse período, nós vamos continuar fazendo cumprir a lei. Não abre, não tem acordo com o sindicato, não tem convenção coletiva, não abre.
É simples assim. Bom, e no entendimento, nessa conversa com os trabalhadores das lojas, qual é o sentimento deles? Eles querem trabalhar, é isso. Ninguém está se negando de trabalhar no feriado, é isso. Ninguém se nega a trabalhar, mas todo mundo quer trabalhar e receber. Ninguém. Nós, quando pegamos um emprego no comércio, nós sabemos que alguns segmentos do comércio trabalham feriado, como farmácia, como supermercado, como shopping, assim por diante. Nós já sabemos que tem que trabalhar os feriados e já sabemos que tem que trabalhar os domingos. Mas para nós trabalhar os domingos e trabalhar os feriados, nós temos que ter o contraponto. O que é o contraponto? Nós temos que ter o descanso, nós temos que ter a remuneração adequada. E é isso, é só isso que a gente está buscando. Nós não somos contra trabalhar esses dias, porque quando a gente pega o emprego, a gente já sabe que vai trabalhar aquele dia. Mas a gente tem que receber o dinheiro do trabalho que nós fizemos por aqueles dias dentro da empresa. É isso que nós estamos buscando. Particularmente, o senhor tem sentado à mesa nessas discussões, acredita, não num recuo, mas que os lojistas possam alcançar aquilo que o sindicato está pedindo com base na legislação, já para o próximo feriado, ou ainda há um longo caminho a ser percorrido? Olha, nós já estamos há 1 ano e 5 meses. E acho que tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Por quê? Porque as pessoas ainda não se deram de conta que nós estamos se afogando. Nós, trabalhadores, estamos se afogando. Se as empresas estão mal na saúde financeira, nós estamos muito mal. Nós estamos já na UTI, porque nós estamos 1 ano e 5 meses sem reposição salarial. Nós estamos há 1 ano e 5 meses almoçando com R$12 de vale alimentação. Nós estamos há 1 ano e 5 meses trabalhando os domingos de graça, sem R$1 por receber. E estamos trabalhando aos feriados. Algumas empresas pagam e outras não pagam o feriado que a legislação prevê. E aí trabalhar em obro. Joga para o banco de horas, joga para joga para o banco uma de folga hora, remunerada, joga para uma folga, joga para um banco de hora e assim por diante. E isso o sindicato não acha legal? Não acha, não. É inclusive contra a lei. O feriado, se a empresa jogar para um banco de hora, ela está contra a lei. Tem que fazer acordo com o sindicato. Ela tem que pagar em dobro. A lei diz, ou faz a folga, dá a folga naquele dia, ou a pessoa não trabalha ou paga em dobro. E as empresas fazem a pessoa trabalhar, não digo todas, né? Algumas empresas, fazem a pessoa trabalhar e não paga ainda, em dobro. Bom, aí eu vou sair desse assunto para falar um pouquinho da reestruturação do sindicato. Como é que está hoje o sindicato, pós-pandemia, pós-enchente? Estamos vivendo agora um outro período também de um evento climático extremo. Como é que está a categoria e o que o sindicato está fazendo para melhor assistir ao pessoal? Bom, Edson, nós estamos já há bastante tempo na condição do sindicato, atravessamos todas essas tempestades, né? Pandemia, enchente, também os cortes de contribuição dos governos anteriores, né? Michel Temer e Bolsonaro. Os sindicatos passaram todos esses empecilhos da vida aí, né? E hoje a gente está reestruturando de novo os sindicatos. Eu acho que o Sindicato do Comércio, por exemplo, ele está se reestruturando para atender melhor a categoria. Por quê? Porque precisa-se de gente, isso tem custo, isso tem todo um aparato, né, para que a categoria possa usar essa ferramenta. E nós estamos se recuperando dessas tristezas que passamos nesse período de 5, 6 anos aí. E agora nós estamos disponibilizando canal de denúncia através dos meios de comunicação. Nós estamos também trabalhando os meios de comunicação para fazer a interlocução dos trabalhadores com o sindicato, com a representação. Nós estamos também dando uma certa assistencialismo que tinha antes, tipo dentista, psicólogo, estamos alcançando para os trabalhadores também isto. Então, está tendo uma nova reestruturação na estrutura do sindicato para que atenda melhor os trabalhadores
daqui para frente. E a intenção, né, é que nós aparelhamos cada vez melhor e, inclusive, clamamos a categoria a contribuir com o sindicato deles, porque para deixar o sindicato mais forte, tanto nas negociações, como na estrutura social, como na estrutura assistencial. E isso é preciso a gente fazer essa comunicação com os trabalhadores através dos órgãos e através dos meios de comunicação, que é as internet da vida, Facebook e Instagram e tudo mais, né? Então, nós estamos investindo muito nisso para fazer com que o trabalhador esteja por dentro do nosso trabalho que nós estamos prestando para a categoria. Toda assistência, presidente, é importante. Agora, o presidente tocou num tema importante, que é a assistência psicológica. E aí, agora há pouco, nós falamos a respeito dessas mazelas todas, desses eventos climáticos, desses traumas que ficam no trabalhador também. E é um trabalhador que lida diretamente com o público, que atende, que faz a linha de frente nos estabelecimentos. Como é que está a cuca do trabalhador em meio a tudo isso, em meio a essa tormenta toda? Por isso que nós disponibilizamos esse atendimento, por isso que a gente está prestando bastante atenção nisso, que essa é uma coisa do momento, né? Essa vida moderna aí, dos meios de comunicação e dessa coisa que a gente acorda de manhã e volta de noite para casa, a gente acaba não ficando legal através do trabalho que a gente desenvolve também, prestando para a população, que é atendimento ao público, né? Para tu vender o produto, para tu atender, tu tem que estar sempre de bom humor, tu tem que estar sempre bem vestido, tu tem que estar sempre alinhado para que tu possa fazer esse trabalho que é muito exigido, né? De nós, trabalhador comerciário. Então, nós detectamos isso, e tem um grande número de trabalhadores que têm problemas, que precisam ser tratados, e aí a gente está disponibilizando esses profissionais para que possam atender. E eu posso dizer assim, é gratuitamente. Isso é uma coisa importante. É gratuitamente. Vá lá no sindicato, leva a sua carteira de trabalho e marca a sua consulta, tanto como dentista, como nos psicólogos. Então, é uma coisa que a gente está olhando muito de perto isso e precisamos de ampliar esse trabalho que a gente está fazendo para a categoria. O trabalho sindical é um trabalho político, né? É a política sindical. E isso passa pelas decisões da política nacional. E parece que os sindicatos desaprovam tudo aquilo que foi feito no governo passado. Com o presidente Lula, houve algum avanço nessa questão de assistência aos trabalhadores? Ou qual é a expectativa que os sindicatos nutrem em relação a uma maior assistência e ao retorno, por exemplo, de algumas coisas que os sindicatos pleiteiam da política brasileira? Olha, eu te digo assim, o presidente Lula ele não modificou nada até agora em virtude ao movimento sindical, né? Não criou nenhum imposto, não criou nenhuma lei, nenhuma medida provisória que abrangesse os sindicatos. Mas eu digo assim, não atrapalhou, que foi diferente dos outros governos, né? Que os caras foram lá e mexeram na lei e criaram uma lei nova para que os trabalhadores não contribuíssem para o sindicato. Eles não contribuíssem automaticamente, né? Então, isso dificultou a situação financeira das entidades sindicais. Então, por exemplo, nós estamos na expectativa ainda que volte lá como era antes, né? Na época, há 10 anos atrás, que tinha um imposto sindical, que era obrigatório, e que tinha também o imposto criado pelas assembleias e que valesse para todo mundo, né? Hoje ainda está meio em dúvida, né? Nós estamos sobrevivendo de teimosos. O movimento sindical no Brasil está trabalhando e sobrevivendo de teimoso, né? Porque não tem hoje uma verba garantida, que fechou a convenção coletiva, todo mundo tem direito de receber os aumentos e todo mundo tem que pagar o sindicato. Não é assim. As pessoas fazem uma carta de oposição, elas recebem o aumento de salário, mas fazem uma carta de oposição num período X, né, dentro dos 10 dias, lá quando sai o acordo coletivo, e aí
ela pode não pagar o sindicato, né? E isto dificulta as entidades sindicais juntar dinheiro para prestar um bom serviço aos trabalhadores. Bom, e o sindicato espera que isso possa em algum momento ser alterado? Ou vocês não nutrem essa expectativa, pelo menos a curto prazo? Como é que é isso? Não, nós esperamos. Inclusive tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional para que a favor a isso e outros contra isso, né? Sabe que no Congresso Nacional tem vários projetos. As bancadas, As né? bancadas lá tem e a gente tá de olho nisso, né? A gente está preocupado com isso, até porque nós entendemos que todos os trabalhadores têm que ser beneficiados com as decisões do sindicato, mas eu acho também que tem que ter o contraponto dele também contribuir com o seu sindicato. Porque se ele é beneficiado de reajuste salarial, se ele é beneficiado de vale alimentação, de uma série de coisas que o sindicato conquista, acho que ele tem que também contribuir com o sindicato dele para deixar o sindicato dele aparelhado, forte, para fazer a disputa com o segmento patronal à altura, porque o segmento patronal ele contrata os melhores advogados, os melhores negociadores para botar na mesa de negociação. Aí vai o sindicato lá, sem um bom advogado, sem um bom negociador, qual é o jogo ali? Quem é que ganha esse jogo? Normalmente vai ganhar o jogo quem tem mais força, quem tem melhor aparelhamento, né? Então nós precisamos de aparelhar as entidades sindicais através de contribuição dos trabalhadores para que possa fazer a disputa, né, na altura. É isso que nós defendemos. Bom, os sindicatos têm a sua base estabelecida nos municípios, alguns com extensão de base, como é o Sindicato dos Empregados no Comércio, que abrange São José do Norte, Santa Vitória e Chuí, não? Exatamente. Três municípios. Isso funciona? Como é que é essa interligação? Porque existem alguns interesses que são localizados, são sazonais. Os interesses, possivelmente, da região da fronteira ali, sejam diferentes dos interesses de alguns, pelo menos, aqui do Rio Grande. Como é que o sindicato encara e trata isso? Nós encaramos com uma naturalidade, a gente sabe disso, que tem determinadas regiões que são diferentes. Por exemplo, Chuí é bem diferente de todas elas. Né? Fronteira, né? É uma fronteira, né? E a gente sabe disso. Mas a gente tem encarado com uma normalidade, inclusive faz negociações, a gente faz a defesa dos trabalhadores lá e a gente inclusive tem uma subsede em Santa Vitória, né? Que tem pessoal que trabalha defendendo aquelas duas cidades lá, que é Santa Vitória e Chuí. E isso a gente faz com naturalidade. Claro que, por exemplo, assim, quando sai uma convenção coletiva que abrange as categorias todas, né? Por exemplo, os lojistas. Quando sai dos lojistas, abrange todas essas 4 cidades. Então, por exemplo, saiu de Rio Grande aqui o salário do comércio das lojas do Calçadão, é a mesma do shopping, é a mesma de Santa Vitória, é a mesma de São José do Norte. Então, tem facilitado isso. Agora, supermercado e outros segmentos são individualizados. Por exemplo, a gente tem feito algumas negociações com supermercados aqui e algumas negociações com supermercados lá da fronteira, diferentes, porque são regiões diferentes. Bom, falamos agora há pouco aqui a respeito da situação do dissídio com o Sindicato dos Gêneros Alimentícios, que são os mercados, os supermercados, são esses estabelecimentos. Quanto é que está hoje o piso dessa categoria, deste segmento? Hoje está R$ 1.910. É um bom patamar, presidente? Ele está dentro dos 2 melhores pisos do estado do Rio Grande do Sul. Dos gêneros? Só Caxias do Sul e Rio Grande, dos gêneros. Pois é, e por que essas diferenças de cidade para cidade, de região para região? Porque depende das negociações, depende das regiões, né? Não, e da têmpera também do outro lado, né? De ceder ou não. Né? Depende de como conduz as negociações. Por exemplo, nós estamos há 1 ano e 5 meses sem reajuste salarial. Muito poucas cidades fazem esse enfrentamento. Então, assim, isso é uma questão também de tu reivindicar e tu trancar o pé, né? Olha, nós precisamos de sobreviver com X de salário. E é isso que, quando os trabalhadores ficam posicionados e não sofrem pressão da categoria, que tenha que fechar acordo, que tenha que aceitar a primeira proposta, essa é a diferença. Essa é a diferença. Bom, agora há pouco
foi falado aqui que nós, Rio Grande, estamos no top 5, e aí, nos gêneros, no top 2 do estado. Então, quem disser que nós somos o primo pobre, está na contramão. Nós somos o primo rico já, ou quase isso, não? Como é que é? Eu digo assim, ó, na conjuntura estadual, os gêneros ficou um bom salário para os trabalhadores, na conjuntura estadual. Né? A gente acha ainda que é pouco, né? E eu disse antes que um salário para os trabalhadores do comércio teria em torno de R$3.000, piso da categoria, né? Mas, infelizmente, ainda sofremos alguns problemas que a gente não consegue avançar, a categoria é muito grande. Né? O comércio é o que mais emprega, como é que eu quero dizer, uma engrenagem muito grande, né? Então é mais difícil da gente fazer essas negociações. E também, quando alguma região fecha com um piso menor, fica dificultoso para tu conseguir um bom salário na outra região. Então, isso a gente tem que cuidar muito, né? Porque dificulta nas negociações o embate, dificulta as negociações para tu que consiga um bom salário para os trabalhadores se alguma região fecha com um piso bem menor, né? Mas nós estamos dentro de um patamar estadual, bom salário, porque hoje só tem Caxias do Sul, que é um salário maior, e o resto está menor do que 1910. Claro que a gente teve um reajuste do salário mínimo regional agora, de 1870, né? Foi um bom reajuste. De todo o tempo do governo Leite, aí, foi o melhor reajuste do salário mínimo regional. Deu uma boa acompanhada, mas estamos longe ainda de ser um bom salário. Eu te digo isso pelo custo de vida que nós enfrentamos. As coisas estão muito caras. Hoje você vai fazer um rancho no supermercado é mais de R$1.000. Que jeito que uma família sustenta com um rancho de mais de R$1.000 e mais aluguel, mais água e luz, se foi o dinheiro e faltou ainda, né? Então, por isso que o salário teria que ser diferente. Mas nós estamos trabalhando para isso, vamos trabalhar para que conseguimos avançar nesse quesito aí. E esse é o papel das entidades sindicais, esse é o papel da organização dos trabalhadores, que é os sindicatos. Para arrematar, presidente, muitas pessoas dizem, e as redes sociais estão evidenciando isso, que o comércio, de uma maneira geral, vem sofrendo um desaquecimento em função de compras pela internet e esses avanços tecnológicos todos. Qual é a situação hoje da cidade do Rio Grande no que diz respeito à venda presencial? Nós sabemos disso, que a internet vem matando o comércio local, né? Em todo o Brasil, né? Porque as pessoas não querem sair mais de casa, né? Essa questão de tu acessar a internet e pegar um preço até melhor. A comodidade. A comodidade, e pegar um preço melhor, porque na realidade o preço é diferente mesmo, porque o preço da internet, o dono da loja não paga a luz, ele não paga o aluguel, ele não paga os trabalhadores para vender e para empacotar e para trabalhar lá. Então é um preço menor, né? E as pessoas têm se disponibilizado de comprar para a internet. Isso vem reduzindo um pouco o número de postos de trabalho e o número de comércio físico, né? É uma tendência. Agora, nós precisamos de fazer uma grande discussão isso a nível Brasil, porque isso não é bom para a economia, isso não é bom para a empregabilidade. Hoje, o ramo que mais emprega no Brasil é o comércio, não tem outro. E se nós permitir que o comércio fique online, nós vamos desempregar essa massa de trabalhadores e esses trabalhadores vão fazer o quê? Então, assim, nem tudo na vida é comodidade. Tem coisas que a gente tem que repensar. E isto a gente tem que repensar. Uma questão de custo-benefício. Esse custo-benefício, porque é muito bom para nós, consumidor, mas muito ruim para nós, empregados. Porque nós, na hora que a gente fomenta isso, a gente está tirando os postos de trabalho nosso. Então, a gente tem que olhar isso com mais carinho e fazer uma discussão mais a fundo sobre isso. E tem famílias que marido trabalha no comércio, a esposa trabalha no comércio, ou seja, a família vive daquela atividade. Não tem matemática para empregar esse pessoal.
Vamos supor que hoje terminasse tudo quanto fosse loja e fosse online. Todo mundo acessar de casa e comprar o seu sapato, a sua camisa, sei lá o que for. Eu quero saber, esses milhões de trabalhadores, o que vão fazer? Esses trabalhadores vão trabalhar na agricultura? Esses trabalhadores vão trabalhar na indústria? Esses trabalhadores vão trabalhar em quê? Vão se formar? Vão ser tudo doutor, tudo advogado, tudo isso, tudo aquilo? Não tem. Então, assim, ó, tem que fazer uma grande discussão sobre isso. Eu não sou contra comprar para a internet. Eu não sou contra tu pegar e tu comprar pela internet pela comodidade, né? Mas eu sou contra no momento que tu compra pela internet e aquela loja fecha na tua cidade, aquela loja fica lá em São Paulo vendendo pela internet, mandando pelo correio. Cadê os trabalhadores teu vizinho que trabalhava naquela loja ali? Cadê os trabalhadores que tu conhecia, que tu ia lá na loja para comprar? E aonde estão esses trabalhadores? Desemprego empobrece o país, é isso? Esse desemprego, ele não empobrece, ele massacra, né? Porque não tem o que tu fazer. Se tivesse outra migração, se tu saísse do comércio e fosse para a indústria, olha, nós vamos fazer tantas indústrias no Brasil, e aí, ou nas cidades, e aí os trabalhadores do comércio vão migrar. Na realidade, os caras não vão migrar, não vai ter indústria nenhuma, não vai ter lugar nenhum para trabalhar. Que absorva, né? Não vai absorver. Não então, vai. assim, ó, tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer uma grande discussão sobre isso. Eu acho que merece uma discussão nacional por isso, né? Para que esses trabalhadores não percam o posto de trabalho. A empresa online pode continuar, né? A facilidade do consumidor acessar a internet e buscar o seu produto, mas ele tem que ter uma, como é que eu quero dizer, uma certa, a empresa física ela tem que ter uma certa sobrevivência para que ela permaneça, porque senão essas grandes redes elas vão pegar um depósito lá na cidade de origem e vão vender para o Brasil inteiro pelo correio aí, pela internet. E essas empresas que empregam milhares de trabalhadores, elas vão dispensar esses milhares de trabalhadores. Inclusive, no supermercado, já está tendo alguns supermercados com caixa eletrônica lá que tu consiga fazer o teu próprio pagamento com o teu cartãozinho. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu acho que tem que aumentar o número de caixa, eu acho que tem que ter um empacotador, eu acho que tem que ter uma fila VIP, uma caixa VIP, para o trabalhador ser atendido pelo um comerciário ali e para permanecer com que esses empregos fiquem na cidade local. Perfeito. O que aconteceu com os bancos, né? Hoje se esvaziaram. Hoje os bancos se esvaziaram, os bancários se foram para outros empregos e nós somos o operador do banco, nós somos o empregado do banco. Nós somos o empregado do banco. E o banco continuou cobrando as taxas, ele continuou, não facilitou nada. O banco continuou cobrando tudo que ele cobrava quando estava lá um trabalhador bancário para atender ele no caixa. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado para a questão da tecnologia, né? Não adianta deixar tu fomentar muito tecnologia e esquecer o ser humano. Tem que incluir o ser humano, né? Perfeito. Muito boa a nossa conversa sobre temas que são importantes no dia a dia de uma comunidade. Presidente, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Edson. Esperamos não ser a última, né? Mais vezes aí seremos convidados, estaremos presentes. Obrigado mesmo. Paulo Arruda preside o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Grande, que tem extensão de base em São José do Norte, Santa Vitória e também no Chuí, conversando sobre temas importantes, como, por exemplo, a situação do comerciário, a situação do comércio e a questão dos feriados e o emprego da mão de obra nestes dias. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e procure a gente nas redes sociais. No Instagram, busque por Jornalista Edson Costa Oficial.